Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que até hoje me deixa com sangue fervendo nas veias. 60 anos de vida, trabalhei feito um condenado a vida inteira, construí tudo do zero, e o que eu mais aprendi foi uma coisa: quando você vê problema chegando, você avisa. Você fala. Você não fica quieto. E foi exatamente isso que eu fiz com meu genro, o Rodrigo. 27 vezes. Contei cada uma. 27 vezes eu pedi, avisei, implorei para esse homem renovar o seguro daquele carro. E ele ignorou. Todas as vezes. Mas antes de chegar na parte que vocês estão querendo saber, deixe eu contextualizar como tudo começou. Porque essa história não começou do nada. Não. Ela vem de longe, vem de uma série de decisões erradas que o Rodrigo foi tomando e que eu, como sogro, como pai da minha filha Marcela, fui tentando consertar, fui tentando orientar. Mas sabe quando você fala com a parede? Pois é. Tudo começou há uns 3 anos atrás. Minha filha Marcela conheceu o Rodrigo numa festa de aniversário de uma amiga dela. Ela tinha 28 anos na época, trabalhava como gerente comercial numa empresa de tecnologia, ganhava bem, era independente. Eu sempre criei ela para ser forte, para não depender de homem nenhum. E ela era exatamente assim. Até conhecer o Rodrigo. O Rodrigo, na época, trabalhava como vendedor de carros. Não que isso seja demérito nenhum, longe de mim julgar profissão alhuma. Mas o problema do Rodrigo não era profissão, era personalidade. O cara era daqueles que acha que sabe tudo, que não aceita conselho de ninguém, que quando você tenta ajudar ele vê como intromissão. E pior, ele tinha aquela mania de gastar mais do que ganhava, de querer ostentar, de querer parecer o que não era. Logo nos primeiros meses de namoro, eu já vi os sinais. A Marcela começou a mudar. Começou a se preocupar mais com coisas materiais. Começou a falar de carro importado, de roupa de marca, de viagem para resort. Coisas que nunca foram prioridade dela. E eu sabia de onde estava vindo essa influência. Mas eu me segurei. Porque pai tem que saber a hora de falar e a hora de ficar quieto. Eu não queria ser aquele sogro chato, aquele pai que não aceita ninguém pro filho. Então eu observei. Observei por meses. E quanto mais eu observava, mais eu via que o Rodrigo não era a pessoa certa para minha filha. Eles noivaram depois de 1 ano de namoro. A Marcela estava nas nuvens, feliz, planejando o casamento. E eu estava com um aperto no peito, uma sensação ruim que não passava. Mas o que eu ia fazer? Ela já era adulta, independente, tomava suas próprias decisões. Eu só podia torcer para eu estar errado. O casamento foi bonito, não vou mentir. Festa grande, muita gente, tudo do bom e do melhor. Eu paguei boa parte, porque o pai dela tinha que estar presente nesse momento, né? E o Rodrigo? Bom, ele contribuiu com o que pôde, que sinceramente não foi muita coisa. Mas tudo bem, o importante era a felicidade da minha filha. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento que eu dei de presente para Marcela. Isso mesmo, um apartamento quitado, sem dívida, sem prestação. Eu tinha comprado aquele imóvel há anos como investimento, e quando ela casou, eu transferi pro nome dela. Eu pensei, pelo menos ela vai ter onde morar, vai ter um teto seguro sobre a cabeça. Mas aí é que começou a encrenca. O Rodrigo, na cabeça dele, achou que aquele apartamento era dele também. E pior, ele começou a tomar decisões sobre o apartamento sem consultar a Marcela. Quis fazer reforma, quis trocar isso, quis mudar aquilo. Tudo com o dinheiro que ele não tinha. Foi aí que eu comecei a me meter. Porque eu vi minha filha começando a se endividar por causa das ideias mirabolantes do marido. E eu não ia ficar de braços cruzados vendo aquilo. Aí vocês devem estar pensando, mas cadê a parte do seguro do carro? Calma, já tô chegando lá. Porque essa história do seguro é só a ponta do iceberg de tudo o que aconteceu. O carro em questão era um sedã, modelo relativamente novo, que o Rodrigo tinha comprado financiado logo depois do casamento. Era um carro bonito, eu admito, mas era um carro caro, com prestação alta e, principalmente, com seguro caro. Muito caro. Nos primeiros meses, ele pagou o seguro direitinho. Mas aí veio o primeiro vencimento de renovação. E ele começou a reclamar do valor. Disse que estava muito caro, que não valia a pena, que ele era bom motorista e não precisava de seguro. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que eu toquei no assunto com ele.
Tava todo mundo junto num domingo, fazendo churrasco lá em casa. Eu, minha esposa Regina, a Marcela e o Rodrigo. A gente tava conversando sobre amenidades quando o assunto do carro surgiu. O Rodrigo começou a reclamar do seguro, dizendo que ia cancelar. Eu, na boa, dei minha opinião. Falei pra ele que não era uma boa ideia, que seguro era essencial, que nunca se sabia o que podia acontecer. E sabe o que ele me respondeu? Sogro, com todo respeito, mas eu sei dirigir faz 10 anos e nunca bati um carro. Seguro é jogar dinheiro fora. Eu respirei fundo e deixei pra lá naquele momento. Mas na semana seguinte, liguei pra Marcela e conversei com ela. Expliquei que o Rodrigo estava pensando em cancelar o seguro e que isso era uma péssima ideia. Ela concordou comigo, disse que ia conversar com ele. Mas o Rodrigo não renovou. Ele deixou vencer e ficou dirigindo aquele carro, financiado, sem seguro nenhum. Foi aí que começou a minha contagem. Porque toda vez que eu via ele, toda vez que a gente se encontrava, eu tocava no assunto. Não de forma chata, não de forma insistente demais. Mas eu tocava. Porque eu sabia que aquilo ia dar problema. Rodrigo, você já pensou em renovar o seguro do carro? Rodrigo, vi uma promoção boa de seguro, quer que eu te passe o contato? Rodrigo, você sabe que com o carro financiado, se acontecer alguma coisa, você vai ter que pagar o banco mesmo assim, né? E a resposta dele? Sempre a mesma. Tô controlando, sogro. Confia em mim. Ou então, quando eu tiver uma grana sobrando, eu vejo isso. Ou ainda, não precisa se preocupar com isso, não. Os meses foram passando. 6 meses sem seguro. 8 meses. 1 ano. E eu continuei tocando no assunto. Não era nem mais por implicância. Era preocupação genuína. Porque eu sabia que se alguma coisa acontecesse com aquele carro, quem ia ter que resolver era a gente. Era a Marcela. Era eu. Minha esposa Regina até me falava: amor, para de insistir nisso. Você já falou, já avisou. Se ele não quer ouvir, problema dele. Mas eu não conseguia ficar quieto. Sabe quando você vê um trem vindo em direção a alguém e a pessoa tá de costas? Era exatamente assim que eu me sentia. E o pior é que não era só o seguro. O Rodrigo tinha uma relação bem problemática com dinheiro no geral. Ele ganhava razoavelmente bem como vendedor, quando as vendas iam bem. Mas ele não sabia poupar. Não sabia planejar. Vivia no limite do cartão de crédito, sempre devendo alguma coisa para alguém. A Marcela, coitada, tentava organizar as finanças da casa. Mas como que você organiza quando o marido não te escuta? Quando o marido continua gastando, continua fazendo dívida, continua ignorando os conselhos? Teve uma época que ela até tentou esconder as coisas de mim. Tentou fingir que estava tudo bem, que eles estavam se virando. Mas mãe sente, né? E pai também. Eu via no olhar dela que as coisas não iam bem. Via que ela estava preocupada, estressada. Foi aí que eu decidi ser mais direto. Sentei com os dois e falei claramente: olha, vocês são adultos, fazem suas escolhas. Mas vocês estão morando num apartamento que eu dei, e eu não vou ficar vendo vocês se afundando em dívida. Ou vocês organizam isso direito, ou eu vou ter que tomar providências. O Rodrigo ficou ofendido. Disse que eu estava me metendo onde não era chamado, que eles estavam conseguindo se virar. Mas a Marcela, pela primeira vez, não defendeu ele. Ela ficou quieta, cabisbaixa, e depois que o Rodrigo saiu da sala, ela veio falar comigo. Pai, eu não sei mais o que fazer. Eu tento conversar com ele, tento fazer ele entender, mas ele não me escuta. E agora eu tô grávida. Aquilo foi como um soco no estômago. Minha filha estava grávida, devia estar na fase mais feliz da vida dela, e em vez disso estava desesperada, sem saber como ia sustentar uma criança com um marido irresponsável. Eu abracei ela, segurei firme, e prometi que ia ajudar no que fosse necessário. Mas também deixei claro, o Rodrigo precisava mudar. Precisava crescer. Precisava assumir a responsabilidade. A gravidez da Marcela fez o Rodrigo dar uma melhorada por uns meses. Ele ficou mais presente, mais atencioso. Até começou a falar em economizar, em fazer uma poupança pro bebê. Mas durou pouco. Muito pouco. Quando Miguel nasceu, meu neto lindo,
Eu pensei que as coisas finalmente iam se ajustar. Mas não. Se antes o Rodrigo já era irresponsável, com o bebê em casa ficou pior. Porque agora tinha mais gastos, mais contas, mais responsabilidade. E ele continuava do mesmo jeito. E o carro? Ah, o carro continuava lá, sendo usado todo dia, indo e voltando do trabalho, levando a Marcela e o bebê para lá e para cá. Sem seguro. Sem proteção nenhuma. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre aquilo. Mas eu comecei a anotar num caderninho que eu tinha. Toda vez que eu tocava no assunto, eu marcava. E foi assim que eu cheguei nas 27 vezes. 27 vezes eu mencionei. 27 oportunidades que eu dei para ele fazer a coisa certa. 27 chances de evitar o que acabou acontecendo. A última vez que eu toquei no assunto foi num sábado à tarde. O Rodrigo tinha vindo buscar umas coisas aqui em casa, e a gente ficou conversando no quintal. Eu aproveitei e falei de novo. Rodrigo, você já tem um filho agora. Você precisa pensar nessas coisas. Renova esse seguro. Cara, eu até te ajudo a pagar se for o caso. E sabe o que ele me respondeu? Com aquela arrogância dele, aquele sorriso de canto de boca. Sogro, eu vou fazer 32 anos agora. Dirijo desde os 18. 14 anos dirigindo e nunca precisei de seguro. Acho que sei o que tô fazendo. Eu só balancei a cabeça. Não tinha mais o que falar. Eu tinha cumprido meu papel. Tinha avisado. Tinha alertado. Se ele não queria ouvir, o problema era dele agora. Mas sabe de uma coisa? Não era problema só dele. Porque 3 semanas depois daquela conversa, num domingo de manhã, o telefone tocou. Era a Marcela. E ela estava desesperada, chorando tanto que eu mal conseguia entender o que ela falava. Pai, o Rodrigo bateu o carro. Pai, pelo amor de Deus, vem aqui. Meu coração disparou. Eu perguntei se ele estava bem, se tinha acontecido alguma coisa com ele ou com Miguel. Ela disse que eles estavam bem, que ninguém tinha se machucado, mas que o carro estava destruído. Eu e a Regina nos arrumamos às pressas e fomos para lá. Quando chegamos, a cena que eu vi me deixou gelado. O carro do Rodrigo estava completamente amassado na frente. E não era uma batidinha, não. Era destruição total. Capô amassado, farol quebrado, para-choque no chão, radiador vazando. O carro estava perdido. E pior, ele tinha batido em outro carro. Um carro caro, um SUV importado que pelo jeito era novinho em folha. E o dono do outro carro estava lá, furioso, tirando fotos de tudo, falando que ia processar, que ia cobrar todo o prejuízo. O Rodrigo estava sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos. Quando me viu, ele levantou, e eu vi no rosto dele que ele finalmente tinha entendido a gravidade da situação. Mas era tarde. Tarde demais. Eu respirei fundo e fui conversar com o dono do outro carro. Tentei acalmar ele, pedi desculpas em nome do meu genro, peguei os dados dele para tentar resolver aquilo da melhor forma possível. O cara estava transtornado, e com razão. O carro dele tinha danos que iam passar fácil dos 50 mil. Enquanto isso, a Marcela segurava o Miguel no colo, chorando baixinho. Minha esposa foi consolar ela, levou ela para dentro de casa. E eu fiquei ali, lidando com a bagunça que o Rodrigo tinha feito. Quando finalmente o dono do outro carro foi embora, depois de trocar dados e fazer boletim de ocorrência, eu sentei com o Rodrigo ali mesmo, na calçada. E eu não falei nada. Fiquei só olhando para ele, esperando ele dizer alguma coisa. Eu não vi ele vindo, sogro. Eu juro que não vi. Foi tudo muito rápido. Você estava no celular? Ele abaixou a cabeça. Não precisou responder. Eu já sabia. Rodrigo, você sabe quantas vezes eu te falei para renovar esse seguro? Ele ficou em silêncio. 27 vezes. Eu contei. 27 oportunidades que você teve de evitar isso aqui. 27 chances de proteger a sua família, de ser responsável. E você ignorou todas. Eu sei, sogro. Eu sei. Eu fui um idiota. Mas e agora? O que eu vou fazer agora? E era exatamente essa pergunta, né? O que fazer agora? Porque agora não tinha mais volta. O estrago estava feito. O carro dele estava destruído, e ele ainda devia pro banco.
O carro do outro cara precisava ser consertado, e ia sair uma fortuna. E não tinha seguro para cobrir nada disso. Nos dias seguintes, a real dimensão do problema foi ficando clara. O banco queria o pagamento das parcelas mesmo com o carro destruído. O dono do outro carro estava cobrando os reparos. E o Rodrigo não tinha dinheiro para nada disso. Zero. Ele tentou negociar com o banco, tentou parcelar o conserto do outro carro, tentou vender o carro dele para ferro velho para pelo menos levantar algum dinheiro. Mas não deu em nada. O carro dele valeria no máximo 5.000 como sucata, e ele devia mais de 40 pro banco. E o conserto do outro carro ia custar uns 60.000. A Marcela veio falar comigo, desesperada. Ela estava com medo de perderem o apartamento, de serem processados, de entrarem numa dívida que nunca iam conseguir pagar. E o pior, ela estava com um bebê de meses em casa, dependendo dela para tudo. Eu fiquei dias pensando no que fazer. Porque por um lado, eu queria ajudar minha filha. Mas por outro, eu sabia que se eu simplesmente pagasse tudo, o Rodrigo não ia aprender nunca. Ele ia continuar sendo irresponsável, ia continuar achando que sempre teria alguém para limpar a bagunça dele. Então eu tomei uma decisão. Sentei com os dois e coloquei as cartas na mesa. Olha, eu vou ajudar vocês. Mas não de graça. E não sem condições. O Rodrigo olhou para mim com aquela cara de esperança, achando que eu ia simplesmente dar o dinheiro e pronto. Eu vou pagar o que vocês devem, tanto pro banco quanto pro dono do outro carro. Mas isso vai ser um empréstimo. Vocês vão me pagar de volta, com juros baixos, mas vão pagar. E tem mais. Rodrigo, você vai procurar ajuda para lidar com suas finanças. Você vai fazer um curso de educação financeira. E você vai provar para mim, mês a mês, que está conseguindo administrar o dinheiro direito. E se eu não conseguir pagar de volta, sogro? Aí a gente vai ter uma conversa séria sobre o apartamento. Porque eu não vou deixar minha filha e meu neto sem teto. Mas eu também não vou continuar bancando irresponsabilidade. Foi duro falar aquilo. Muito duro. Mas era necessário. Porque eu precisava que o Rodrigo entendesse que ações têm consequências. Que ignorar avisos tem um preço. Que ser adulto significa assumir responsabilidade. A Marcela chorou. Ela sabia que eu estava certo, mas doía ver as coisas chegando naquele ponto. E o Rodrigo? Ele ficou revoltado no início. Achou que eu estava sendo duro demais, que eu estava aproveitando da situação para impor condições. Mas o que ele ia fazer? Ele não tinha escolha. Ou aceitava minha ajuda com as condições que eu estava colocando, ou ia se afundar numa dívida que ia destruir a família dele. Ele aceitou. Com raiva, com ressentimento, mas aceitou. Eu paguei o banco. Paguei o conserto do outro carro. Foram quase 100.000 reais que saíram da minha poupança, do meu suor, do trabalho de anos. 100.000 que eu tinha guardado para minha aposentadoria, para viajar com minha esposa, para aproveitar os anos que me restam. E sabe o que doeu mais? Não foi o dinheiro. Foi saber que aquilo tudo podia ter sido evitado. Se o Rodrigo tivesse me escutado em qualquer uma daquelas 27 vezes. Se ele tivesse renovado o seguro. Se ele tivesse sido responsável. Mas não. Ele preferiu ignorar. Preferiu achar que sabia mais. Preferiu acreditar que nada de ruim ia acontecer com ele. Nos meses que se seguiram, as coisas foram tensas. O Rodrigo teve que vender o que restou do carro como sucata, teve que começar a andar de ônibus pro trabalho. A Marcela voltou a trabalhar mais cedo do que planejava, deixando Miguel com minha esposa durante o dia. E todo mês, religiosamente, eu cobrava o pagamento da dívida. No começo, eles pagavam certinho. Mas depois de uns 4 meses, começaram os atrasos. Primeiro uma semana, depois 2, depois um mês inteiro sem pagar. E as desculpas vinham. Surgiu uma despesa imprevista, o Miguel ficou doente, tive que consertar não sei o quê. Eu tentava ser compreensivo. Mas também não era bobo. Eu via que o Rodrigo continuava gastando com coisas que não eram prioridade. Vi ele comprando roupa de marca, vi ele saindo para barzinho com os amigos, vi ele trocando de celular. Foi aí que eu tive que ser mais firme. Chamei os dois para uma reunião e deixei claro, ou eles se organizavam de verdade, ou eu ia ter que tomar medidas mais drásticas. E quando eu falei em medidas drásticas, eu não estava brincando. O Rodrigo ficou na defensiva,
disse que eu estava sendo injusto, que eles estavam fazendo o melhor que podiam. Mas a Marcela, dessa vez, tomou meu lado. Ela falou pro Rodrigo que ele precisava parar de fazer papel de vítima e assumir a responsabilidade. Foi a primeira vez que eu vi minha filha enfrentando o marido daquele jeito. E isso me deu esperança. Esperança de que ela estava finalmente enxergando as coisas como elas eram. Hoje, 1 ano e meio depois do acidente, eles ainda estão pagando a dívida. Já quitaram mais ou menos uns 40% do total. Mas ainda falta muito. E eu fico me perguntando se um dia vão conseguir pagar tudo. O Rodrigo fez o curso de educação financeira que eu exigi. Mas não sei se aprendeu de verdade. Porque de vez em quando eu ainda vejo sinais da mesma irresponsabilidade. Ainda vejo ele querendo gastar com coisas supérfluas. Ainda vejo ele tomando decisões impulsivas. A diferença é que agora Marcela está mais atenta. Ela não deixa mais ele fazer bobagem sozinho. Ela controla as finanças da casa com mão de ferro. E isso, pelo menos, me dá um pouco de paz. Mas tem dias que eu olho para toda essa situação e fico pensando, valeu a pena ter insistido tanto? Valeu a pena ter contado cada uma daquelas 27 vezes? Porque no final, o resultado foi o mesmo. Ele não me escutou. E quando finalmente aconteceu o que eu tinha avisado que ia acontecer, já era tarde demais. Mas aí eu penso, pelo menos eu cumpri meu papel. Pelo menos eu avisei. Pelo menos eu tentei. Porque eu não ia conseguir viver comigo mesmo se não tivesse feito nada, se não tivesse alertado, se não tivesse tentado evitar a tragédia que eu via vindo. E hoje, quando eu vejo o Rodrigo, eu não sinto mais aquela raiva que eu sentia antes. Eu sinto é pena. Pena de um homem que teve 27 oportunidades de fazer a coisa certa e escolheu ignorar todas. Pena de um homem que só aprendeu quando perdeu tudo. Porque vocês sabem o que ele perdeu? Não foi só o carro. Não foi só o dinheiro. Ele perdeu a confiança. A confiança da esposa, a confiança do sogro, a confiança da família. E isso, meus amigos, é muito mais difícil de recuperar do que qualquer dívida financeira. A Marcela nunca mais olha para ele do mesmo jeito. Tem sempre aquela sombra de dúvida no olhar dela, aquela pergunta não dita: será que eu posso confiar nele? Será que ele vai me decepcionar de novo? E o Miguel, meu neto, que agora já está começando a crescer, a falar as primeiras palavras, a dar os primeiros passos. Que tipo de exemplo ele vai ter do pai? Um homem que não escuta conselhos? Um homem que só aprende na porrada? Eu tento não pensar muito nisso, porque senão eu fico doente. Mas é difícil. Muito difícil. O que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes você pode avisar, pode alertar, pode fazer tudo certo, e ainda assim as pessoas vão escolher o caminho errado. E não tem nada que você possa fazer para impedir. A única coisa que você pode fazer é estar lá para parar os cacos quando tudo desmoronar. E foi isso que eu fiz. Aparei os cacos. Paguei a conta. Limpei a bagunça. Porque no final das contas, não era sobre o Rodrigo. Era sobre a minha filha. Era sobre o meu neto. Era sobre proteger a minha família, mesmo que isso significasse sacrificar parte do meu suor, da minha poupança, dos meus planos. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Da próxima vez que eu falar alguma coisa pro Rodrigo, da próxima vez que eu der um conselho, ele vai pensar 2 vezes antes de ignorar. Porque ele sabe agora o preço que se paga por não escutar. E para vocês que estão me ouvindo agora, deixa eu dar um conselho. Quando alguém mais velho, alguém com mais experiência, te avisa sobre alguma coisa, escuta. Você não precisa concordar, você não precisa seguir à risca. Mas pelo menos considera. Porque normalmente a gente está tentando te poupar de um erro que a gente já viu acontecer 1000 vezes. O Rodrigo teve 27 chances. 27 oportunidades de evitar uma dor de cabeça enorme, um prejuízo financeiro gigante, um desgaste emocional tremendo. E ele jogou todas fora. Por orgulho. Por teimosia. Por achar que ele sabia mais. Hoje, quando eu vejo aquele caderninho onde eu anotei cada uma das 27 vezes, eu sinto um aperto no peito. Porque cada marca ali representa uma oportunidade perdida. Cada número ali é uma chance que não voltou mais. E sabe qual é a parte mais triste? É que eu tenho certeza que essa história não é única. Tenho certeza que tem 1000 Rodrigos por aí, ignorando 1000 conselhos, achando que estão acima de tudo, que nada de ruim vai acontecer com eles. Até que acontece.
E quando acontece, aí sim eles lembram. Aí sim eles entendem. Mas como eu disse, já é tarde demais. O carro do Rodrigo foi destruído naquela manhã de domingo. Mas o que foi destruído mesmo foi a ilusão de que ele tinha tudo sob controle. A ilusão de que ele não precisava de conselho de ninguém. A ilusão de que ele estava acima das consequências. E essa, meus amigos, foi a lição mais cara que ele já teve que aprender na vida. Espero que tenha valido a pena. Porque para mim, para minha filha, pro meu neto, custou muito caro também. 27 vezes. Nunca vou esquecer esse número. Tá gravado na minha memória como um lembrete constante de que às vezes, por mais que a gente tente, a gente não consegue salvar as pessoas delas mesmas. E hoje, quando eu vejo o Rodrigo chegando aqui em casa de ônibus, porque ele ainda não conseguiu comprar um carro novo, eu não sinto satisfação. Eu não penso eu avisei. Eu só sinto uma tristeza profunda. Tristeza por tudo que poderia ter sido diferente. Por tudo que poderia ter sido evitado. Se ele tivesse me escutado na primeira vez. Ou na segunda. Ou em qualquer uma das outras 25 vezes. Mas ele não escutou. E agora todos nós estamos pagando o preço. Essa é a minha história. A história de como 27 avisos foram ignorados. E de como um acidente de carro destruiu muito mais do que só lataria. Destruiu confiança, destruiu segurança, destruiu paz de espírito. E se você, que está me ouvindo agora, tem alguém na sua vida te dando conselho, te alertando sobre alguma coisa, pensa bem antes de ignorar. Porque talvez essa pessoa não está sendo chata. Talvez ela está só tentando te poupar de virar uma história como essa que eu acabei de contar. 27 vezes. Pessoal. 27 chances. E ele jogou todas fora. Que sirva de lição para todos nós. Mas deixa eu voltar um pouco aqui, porque tem partes dessa história que eu ainda não contei direito. Partes que explicam melhor como a gente chegou nesse ponto. Porque não foi só o seguro do carro, entendem? Foi uma série de coisas, uma construção de responsabilidade que foi se acumulando ao longo do tempo. Lembro que logo depois do casamento, uns 3 meses depois, o Rodrigo quis investir numa franquia. Isso mesmo, uma franquia. Ele tinha visto uma propaganda na internet, tinha ido numa palestra desses gurus de empreendedorismo, e voltou para casa todo empolgado dizendo que ia ser empresário. A Marcela veio me contar, toda animada também. E eu, como sempre, pedi para ver os números. Pedi para ver o plano de negócios, para entender a viabilidade do investimento. Sabe o que o Rodrigo tinha? Uma apresentação de PowerPoint bonita e um monte de promessa. Nada concreto. Nada sólido. Eu sentei com ele e fui apontando os problemas. O investimento inicial era alto, uns 80 mil. O retorno prometido era irreal. Os custos operacionais não tinham sido calculados direito. E pior, ele ia precisar largar o emprego de vendedor para se dedicar à franquia, ou seja, ia ficar sem renda fixa por pelo menos 6 meses até o negócio começar a dar retorno. Mas, sogro, é uma oportunidade única. Se eu não entrar agora, vou perder a chance. Essa franquia está crescendo muito. Em 5 anos eu vou ter recuperado o investimento e vou estar ganhando 3 vezes mais do que ganho hoje. Eu respirei fundo. Rodrigo, você tem 3 meses de casado. Vocês não têm poupança. Você tem um carro financiado. De onde você vai tirar 80 mil reais? Ele tinha a resposta na ponta da língua. A gente pode fazer um empréstimo. Ou então vender alguma coisa. Ou pedir ajuda para a família. E aí tá. Pedir ajuda para a família. Traduzindo, ele queria que eu bancasse o sonho empresarial dele. 80 mil reais do meu suor para ele investir numa franquia que ele mal tinha pesquisado direito. Eu fui direto. Não. Eu não vou financiar isso. Você não tem experiência como empresário, você não tem capital de giro, você não tem colchão de segurança. É receita para desastre. Ele ficou frustrado, é claro. Tentou argumentar, tentou me convencer. Mas eu não cedi. E a Marcela, naquela época, ainda muito apaixonada e influenciada por ele, ficou meio chateada comigo também. Achou que eu estava sendo duro demais, que eu não acreditava no potencial do marido dela. Mas sabe o que aconteceu? 3 meses depois dessa conversa, a tal franquia que ele queria investir faliu. Isso mesmo, faliu. Várias unidades fecharam,
Os franqueados perderam todo o investimento, teve até processo judicial. E quando eu mostrei a notícia pro Rodrigo, sabe o que ele disse? Sorte que o senhor não deixou a gente investir, né? Sorte. Ele chamou de sorte. Como se não tivesse sido análise, experiência, cautela. Como se fosse apenas sorte. E olha, eu podia ter esfregado na cara dele, podia ter dito, tá vendo? Eu avisei. Mas eu não fiz isso. Porque não era sobre ter razão. Era sobre proteger minha filha de uma decisão catastrófica. Mas o Rodrigo não aprendeu com aquilo. Sabe por quê? Porque para ele, não investir na franquia foi sorte, não foi sabedoria. Então, na cabeça dele, ele continuava achando que sabia das coisas, que era só uma questão de timing, de oportunidade. Uns meses depois foi outra história. Ele quis trocar de carro. O carro que ele tinha, que já estava financiado, ele quis dar como entrada num carro mais novo, mais caro, com uma prestação mais alta. E por quê? Porque o chefe dele tinha comprado um carro parecido e ele queria manter o padrão. Manter o padrão. Um vendedor de carros querendo manter o padrão de um gerente regional. Faz sentido isso? Não, não faz. Mas na cabeça dele fazia. Dessa vez a Marcela mesma que barrou. Ela falou que não, que a prestação que eles já pagavam estava pesada, que não dava para aumentar mais. E ele ficou emburrado por semanas. Semanas. Vocês ouviram bem. Um adulto feito ficou emburrado porque a esposa não deixou ele fazer uma burrada financeira. Eu lembro que a Marcela me ligou chorando uma noite. Pai, ele não tá falando comigo. Tá dormindo no sofá. Diz que eu não apoio os sonhos dele, que eu não quero que ele cresça na vida. Que raiva que me deu naquele momento. Raiva de ver minha filha sofrendo por causa da imaturidade daquele homem. Mas eu me controlei. Falei para ela ficar firme, que ela tinha feito certo, que o Rodrigo ia passar. E passou. Depois de um tempo ele voltou ao normal. Mas aquele episódio já tinha mostrado um padrão, entendem? O padrão de alguém que não sabe lidar com frustração, que não sabe aceitar um não, que acha que está sempre certo. E isso foi se repetindo. Com o seguro do carro foi a mesma coisa. Cada vez que eu tocava no assunto, ele ficava irritado. Lá vem o sogro de novo com essa história de seguro. Como se eu fosse chato, como se eu fosse o problema. Teve uma vez, devia ser na 10ª ou 11ª vez que eu falei sobre o seguro, que ele realmente perdeu a paciência comigo. A gente estava no almoço de domingo, todo mundo junto, e eu mencionei casualmente. Rodrigo, vi uma promoção boa de seguro essa semana. Quer o contato da corretora? Ele bateu o garfo no prato. Sogro, chega! Toda vez é a mesma coisa. Eu já disse que vou resolver isso quando eu puder. O senhor não confia em mim, não? O silêncio que ficou naquela mesa foi constrangedor. A Regina me olhou com aquela cara de agora você exagerou. A Marcela ficou sem graça. E eu? Eu fiquei puto. Porque não era questão de confiança. Era questão de responsabilidade. Mas eu segurei. Não queria criar um problema maior ali na frente de todo mundo. Então eu só falei, bem calmo, não é questão de confiança, Rodrigo. É questão de prevenção. Mas tudo bem, você decide. Depois daquele dia, eu evitei tocar no assunto por umas 2 semanas. Mas eu não conseguia ficar quieto por muito tempo. Porque toda vez que eu via ele saindo de carro com a Marcela e o Miguel, meu coração apertava. E se acontecesse alguma coisa? E se tivesse um acidente? Como eles iam lidar com isso? A 13ª vez que eu falei foi diferente. Eu peguei o Rodrigo sozinho, sem a Marcela por perto. Falei de homem para homem, sem rodeios. Olha, Rodrigo, eu sei que você acha que eu sou chato, que eu fico pegando no seu pé. Mas você tem uma família agora. Você tem uma esposa e um filho que dependem de você. E se acontecer alguma coisa com esse carro, você sabe o que vai acontecer? Você vai ter que pagar as prestações de um carro que não existe mais. E se você bater no carro de outra pessoa, você vai ter que pagar o prejuízo. Isso pode ser uma dívida de 50, 60, 100 mil reais. Como você vai pagar isso? Ele me ouviu, pelo menos fingiu que ouviu. E respondeu, sogro, eu entendo sua preocupação. De verdade.
Mas eu dirijo faz mais de 10 anos e nunca tive problema. Eu sou cuidadoso no trânsito. E olha, quando eu tiver uma grana guardada, eu renovo. Mas agora não dá. Tem muita conta para pagar. Rodrigo, o seguro é uma conta para pagar. É uma das contas mais importantes. Eu sei, sogro. Eu sei. Mas é uma conta que eu posso adiar. As outras não. E era exatamente aí o problema. Para ele, o seguro era opcional. Era algo que podia ser deixado para depois. E esse depois nunca chegava. Às vezes eu ficava pensando se eu não estava exagerando mesmo. Se eu não estava sendo paranoico demais. A Regina até me falava isso às vezes. Amor, você já falou, já avisou. Para de se preocupar com isso. Se ele não quer ouvir, deixa ele aprender do jeito dele. Mas eu não conseguia. Porque eu sabia, eu sentia nas entranhas, que aquilo ia dar ruim. Era só questão de tempo. E quanto mais tempo passava, mais ansioso eu ficava. Foram meses. Meses dele dirigindo aquele carro sem seguro, levando minha filha e meu neto. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Toda vez que via uma notícia de acidente no trânsito, eu pensava, e se fosse ele? A 20ª vez que eu toquei no assunto foi no aniversário do Miguel. O menino estava fazendo 1 ano. A gente tinha feito uma festinha aqui em casa. Tava todo mundo feliz, criança correndo pra lá e pra cá, bolo, doce, presente. E no meio da festa, eu vi o Rodrigo saindo para atender o celular. Quando ele voltou, tava com uma cara estranha. Puxei ele de lado e perguntei se estava tudo bem. Ele disse que era o banco, ligando para cobrar uma prestação do carro que estava atrasada. Tá atrasada há quanto tempo? 2 meses. 2 meses de prestação atrasada. E ele não tinha me contado nada. A Marcela não sabia. Ninguém sabia. Rodrigo, você tá bem financeiramente? Precisa de ajuda? Não, sogro. Tá tudo sob controle. Foi só um imprevisto, mas já vou regularizar. E aí eu aproveitei. Então tá uma boa hora para você renovar o seguro também, né? Já regulariza tudo de uma vez. Ele deu uma risada sem graça. Sogro, o senhor é persistente, hein? Eu sou pai, Rodrigo, e avô, e eu me preocupo. Mas ele não renovou. É claro que não renovou. Os meses foram passando e eu ia ficando cada vez mais frustrado. Porque não era só teimosia do Rodrigo. Era burrice mesmo. Era falta de noção. E o pior é que ele continuava levando uma vida acima das possibilidades dele. Teve uma vez que eu fui na casa dele sem avisar, porque tinha esquecido uma coisa lá. Quando cheguei, vi um monte de caixa na sala. Caixas de eletrônico, de eletrodoméstico, de coisa cara. Perguntei o que era aquilo. Ah, a gente tá renovando alguns aparelhos da casa, sogro. Comprei uma TV nova, um som, uma cafeteira daquelas bem modernas. Tudo parcelado no cartão, é claro. Tudo em 12 vezes sem juros. E o seguro do carro? Ah, esse podia esperar. Eu não aguentei. Sentei com ele ali mesmo e falei, Rodrigo, você tem noção do que você tá fazendo? Você tá 2 meses atrasado no carro, não tem seguro, e tá comprando TV nova? Mas sogro, a TV a gente precisava. A antiga tinha pifado. E você não podia comprar uma TV mais barata? Tinha que ser essa de sei lá quantos R$ 1.000. Ele ficou na defensiva. Sogro, com todo respeito, mas eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Acho que eu posso decidir onde gastar. E tecnicamente ele estava certo. Era o dinheiro dele. Mas o apartamento era da minha filha. O futuro do meu neto estava em jogo. Então não era só problema dele, era problema de todo mundo. Eu saí de lá naquele dia com a certeza de que as coisas iam acabar mal. Muito mal. E não deu outra. O acidente aconteceu 3 semanas depois daquela visita. 3 semanas. Se eu soubesse, eu teria sido ainda mais insistente. Teria feito ele sentar e ouvir de verdade. Mas não adianta pensar no que eu poderia ter feito. O que aconteceu, aconteceu. E quando aconteceu, quando veio a conta, quando veio o prejuízo todo, aí sim ele entendeu. Mas entender tarde demais não adianta de nada, né? Depois que eu paguei tudo,
depois que eu assumi a dívida toda, as coisas mudaram lá em casa. O Rodrigo ficou mais retraído, mais calado. Acho que ele finalmente tinha entendido a merda que ele tinha feito. Mas o orgulho dele não deixava ele admitir. A Marcela, coitada, ficou no meio. Porque por um lado ela amava o marido, queria acreditar nele. Mas por outro, ela via que eu tinha razão o tempo todo. E isso criou uma tensão entre eles que persiste até hoje. Teve um dia, uns 6 meses depois do acidente, que a Marcela veio aqui em casa sozinha. O Miguel tinha ficado com uma amiga dela, e ela disse que precisava conversar comigo e com a Regina. A gente sentou na sala, fez um café, e ela começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de frustração, de cansaço, de esgotamento. Pai, eu não sei mais o que fazer. Eu amo o Rodrigo, eu amo mesmo. Mas ele não muda. Ele continua fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões ruins. E agora a gente tem essa dívida enorme com você, e eu não sei se a gente vai conseguir pagar. Eu segurei a mão dela. Filha, eu não tô preocupado com o dinheiro. Eu tô preocupado é com você, com o Miguel. Vocês estão bem? Vocês estão seguros? Eu não sei, pai. Tem dias que eu penso em separar. Tem dias que eu olho para ele e não reconheço mais o homem que eu casei. Mas aí eu olho pro Miguel, e eu penso, como que eu vou criar meu filho sozinha? Como que eu vou dar conta de tudo? Foi uma conversa difícil. Muito difícil. Porque eu queria dizer para ela largar ele, queria dizer que ela merecia coisa melhor. Mas eu também sabia que não era tão simples assim. Que ela precisava tomar essa decisão sozinha, no tempo dela. O que eu disse para ela foi, filha, seja qual for a decisão que você tomar, eu vou estar aqui. Você quer tentar fazer dar certo com o Rodrigo? Eu apoio. Você quer se separar? Eu apoio também. O que eu não apoio é você ficar infeliz, é você sofrer, é você se sacrificar por alguém que não te valoriza. Ela ficou mais um tempo aqui, a gente conversou sobre várias coisas. E quando ela foi embora, eu fiquei com um peso no coração. Porque eu vi a minha filha sofrendo e não tinha nada que eu pudesse fazer para resolver aquilo para ela. Hoje, mais de um ano depois de tudo isso, as coisas estão num equilíbrio frágil. O Rodrigo continua pagando a dívida, mesmo que de vez em quando atrase. A Marcela continua no casamento, mesmo que claramente não seja mais aquela paixão toda que era no início. E o Miguel continua crescendo, felizmente alheio a todos esses problemas dos adultos. Mas eu fico pensando muito no futuro. No que vai ser desse casamento daqui a 5, 10 anos. Se o Rodrigo vai finalmente crescer, amadurecer, aprender. Ou se ele vai continuar sendo o mesmo, tomando decisões ruins, ignorando conselhos, achando que sabe de tudo. E eu penso muito também no Miguel. Que tipo de pai ele tem? Que tipo de exemplo ele tá vendo? Porque criança aprende mais pelo que vê do que pelo que escuta. E o que o Miguel vê é um pai que não assume responsabilidade, que não escuta os mais velhos, que acha que sabe tudo. Às vezes eu fico com medo de que daqui a 20, 30 anos, eu vou estar tendo essa mesma conversa sobre o Miguel. Sobre como eu avisei ele de alguma coisa 20 e tantas vezes e ele ignorou. Sobre como ele fez as mesmas burradas que o pai fez. E essa é talvez a parte mais triste de tudo isso. Não é nem o dinheiro que eu perdi, não é nem a frustração de não ter sido ouvido. É o medo de que esse ciclo se repita. Que a irresponsabilidade passe de pai para filho. Que o Miguel cresça achando que tá tudo bem ignorar conselhos, que tá tudo bem não se prevenir, que tá tudo bem viver no limite. Eu tento fazer minha parte como avô. Tento ensinar pro Miguel as coisas importantes. Tento mostrar para ele a importância de poupar, de planejar, de pensar antes de agir. Mas ele ainda é muito pequeno. E a influência maior ainda vai ser do pai e da mãe. A Marcela, pelo menos, aprendeu. Ela ficou mais cuidadosa, mais cautelosa. Ela não deixa mais o Rodrigo tomar decisões sozinho. Ela controla as finanças, ela planeja, ela pensa. E isso me dá esperança de que pelo menos ela não vai deixar as coisas desandarem de novo. Mas o Rodrigo? O Rodrigo ainda é uma incógnita. Tem dias que eu vejo sinais de mudança nele. Tem dias que eu acho que ele finalmente aprendeu. Mas tem outros dias que eu vejo os mesmos padrões de sempre. A mesma teimosia. A mesma falta de noção. Outro dia mesmo,
Ele veio aqui em casa e começou a falar de um investimento que tinha visto na internet. Uma tal de criptomoeda, sei lá o quê. Dizendo que o amigo dele tinha investido e tinha dobrado o dinheiro em 3 meses. Eu só olhei para ele e balancei a cabeça. Rodrigo, você ainda deve mais da metade do dinheiro que eu emprestei. Você acha mesmo que é hora de estar pensando em investimento arriscado? Ele ficou sem graça. O senhor tem razão. Foi só um comentário. Mas eu vi no olho dele. Vi que se ele tivesse dinheiro sobrando, se ele pudesse, ele faria. Ele investiria nessa tal de criptomoeda sem nem pesquisar direito, sem nem entender. Do mesmo jeito que ele quis investir na franquia. Do mesmo jeito que ele quis trocar de carro. Do mesmo jeito que ele ignorou o seguro. Porque o problema do Rodrigo não é falta de informação. Não é burrice no sentido intelectual. É falta de maturidade. É falta de responsabilidade. É essa mania de querer resultado rápido, de querer atalho, de não querer fazer as coisas do jeito certo, do jeito devagar, do jeito seguro. E sabe de uma coisa? Eu cansei de tentar mudar ele. Eu cansei de tentar fazer ele enxergar. Porque eu já fiz tudo o que eu podia. Avisei 27 vezes sobre o seguro. Avisei sobre a franquia. Avisei sobre o carro novo. Avisei sobre tudo. Se ele não aprendeu até agora, não vai ser eu ficando no pé dele que vai fazer ele aprender. Ele só vai aprender mesmo quando sofrer as consequências. E ele já sofreu uma grande. Resta saber se foi suficiente ou se ele vai precisar de mais porradas da vida para finalmente acordar. O que eu faço agora é focar na minha filha e no meu neto. Eles são minha prioridade. Se o Rodrigo conseguir se endireitar, ótimo. Se não conseguir, fazer o quê? Eu já fiz minha parte. Mais do que minha parte, na verdade. Esses 100 mil reais que eu gastei para limpar a bagunça dele eram para ser minha tranquilidade na aposentadoria. Era para ser viagem, era para ser conforto, era para ser segurança. Mas virou dívida dele. Virou problema dele que se tornou problema meu. E eu não me arrependo de ter ajudado. Porque no final das contas, eu não ajudei ele. Eu ajudei minha filha. Ajudei meu neto. Evitei que eles ficassem numa situação ainda pior. Então valeu a pena? Difícil dizer. Mas era o que tinha que ser feito. O que eu queria mesmo era que essa história tivesse sido diferente. Queria que na primeira vez que eu falei sobre o seguro, o Rodrigo tivesse me escutado. Tivesse renovado. Tivesse sido responsável. Aí nada disso teria acontecido. O dinheiro estava guardado, o carro dele estava inteiro, a família dele estava tranquila. Mas não foi assim que aconteceu. E a gente tem que lidar com a realidade, não com o que a gente queria que fosse. 27 vezes. Esse número vai me perseguir pelo resto da vida. Toda vez que eu lembrar dessa história, eu vou lembrar desse número. 27 oportunidades que ele teve. 27 chances que ele desperdiçou. E vocês que estão me ouvindo, guardem essa história. Guardem esse número. Porque se um dia vocês tiverem um Rodrigo na vida de vocês, seja um filho, um genro, um amigo, seja quem for, vocês vão lembrar disso aqui. Vão lembrar que às vezes a gente avisa, avisa e a pessoa não escuta. E quando finalmente acontece o que a gente estava avisando, a gente não sente vitória. A gente sente a tristeza. Porque no final, não importa quem estava certo ou errado. O que importa é o estrago que foi feito. O prejuízo. O sofrimento. E isso, meus amigos, ninguém ganha. Sabe o que é mais doído em tudo isso? É olhar para o passado e ver claramente cada momento em que a tragédia podia ter sido evitada. Cada uma daquelas 27 vezes era uma saída, uma porta de escape. Mas ele foi fechando cada porta, uma por uma, até não sobrar nenhuma. E hoje, quando eu vejo ele aqui em casa, quando a gente senta para tomar um café, quando a gente conversa sobre coisas triviais do dia a dia, tem sempre aquele elefante na sala. Aquela coisa não dita que paira no ar. O eu avisei. O você não escutou. O agora olha no que deu. Mas eu não falo. Eu não jogo na cara. Porque o que adiantaria? O estrago já tá feito. O carro já foi destruído. O dinheiro já foi gasto. A confiança já foi abalada. Ficar remoendo isso só ia piorar as coisas. O que eu faço é olhar para frente. Tentar garantir que o Miguel,
quando crescer, não seja igual ao pai. Tentar passar para ele os valores que o Rodrigo nunca quis aprender. Responsabilidade, planejamento, humildade para escutar quem tem mais experiência. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que não adianta você ter a resposta certa se a pessoa não quer ouvir. Não adianta você ter a solução se a pessoa não quer aceitar. Às vezes a única coisa que você pode fazer é deixar a pessoa bater a cara. E torcer para que quando ela bater, você ainda esteja lá para ajudar a levantar. Foi isso que eu fiz. E é isso que eu vou continuar fazendo. Porque no fim das contas, apesar de todos os pesares, apesar de toda a frustração, apesar de todo o dinheiro perdido, eles são minha família. A Marcela é minha filha. O Miguel é meu neto. E família é isso. É estar junto nas boas e nas ruins. É limpar a bagunça quando precisa. É ajudar a reconstruir quando tudo desmorona. Só espero que essa tenha sido a última grande bagunça. Só espero que o Rodrigo tenha finalmente aprendido a lição. Porque eu não sei se eu tenho mais 100 mil reais para gastar limpando a próxima tragédia anunciada. 27 vezes. Meus amigos, nunca se esqueçam desse número. É o número de chances que alguém teve e desperdiçou. É o número de avisos que foram ignorados. É o número que marca a diferença entre prevenir e remediar. E acreditem em mim, prevenir é sempre, sempre melhor.